do Lucas Penido na área. E Henrique Portugal, estamos começando mais um After. Antes de mais nada, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores. Quero começar agradecendo o Novo Hotel Rede Accor, Novo Hotel Savassi, onde eu ficava quando eu não morava em BH, Henrique. Você morou lá, né, verdade? Morei lá, Descia praticamente. naquele escorregador lá, tem um escorregador sensacional dentro do hotel. Ele não pegava elevador, não, ele descia pelo escorregador. Isso aí. E quem mais a gente quer agradecer? A Serenata, que parceria aqui pelos equipamentos, microfones. A Abramos, que é a Associação Brasileira de Música e Arte. Capsilim. Inclusive, a primeira coisa que a gente vai fazer assim que a gente apresentar a nossa convidada vai ser presenteá-la com um shampoo, na verdade um tratamento maravilhoso da Capsilim. E também quero, vou falar um pouquinho da Kitsu também, que é a marca de óculos que a gente está aqui. E agora a gente também está com o pessoal da Roshwear. Inclusive, a partir de hoje, só entrar no site da Rosh. Tudo que eu estou usando é da Rosh, by the way. Nice hat, whole nine. Coloque After 10, que você ganha 10% em tudo. E agora, Henrique, nossa convidada. Marcela. Uau, que apresentação. Barladã. Chique demais. Marcela Ballardina em casa, na house. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada, meus queridos. Falei errado aqui, Falou né? Mas é porque emoção. Presentinho pra você eu da Kitsu. chamo gentilmente, Obrigada. carinhosamente de Balardã. Gente, eu já quero usar. Já Vamos tá em lá, casa. vamos lá. Não, esse seu estilo, assim, europeia, Elegantar. Olha. elegante. Olha! Aí, Kitsu. E os Adorei. Kitsu, gente. Adorei meu presente. A Kitsu é legal, sabe por quê? Eles têm uma história muito legal que eles ajudam 120 crianças, como se fosse uma espécie de um oásis no Piauí. Incrível. Então, assim, é uma marca que a gente tem um carinho absurdo. Com carinho. Peraí, ela com esse óculos fica parecendo que ela tá ali no Duomo ali de Milão, não é isso? Entendi. Vamos falar Tomando sobre um isso café, também. final. Boa Não, escolha. coloque, Num por favor, café. coloque de novo. ó. Novamente, então, calma que eu vou Você fazer. é ótima, calma. você, Então, vamos lá. você que vai Então se vai. interpretar Olha. e contar a sua Então história. Então, Como é que se olha. toma um café Hum, em Milão, que é a capital da moda europeia. tô pronta. Então, você mesma faça a sua descrição. Tô eu sentada hoje em Milão, por acaso aqui, tomando um café maravilhoso, muito chique que eu sou, muito Chicago. chique. Muito chique que eu sou, daí tu tem que fingir uma naturalidade. Isso. Com esse óculos já deu o poder. Sim. Aí tu faz uma cena, assim, não vou tomar agora porque eu tô interpretando, e quando a gente interpreta é mentira. E agora eu tô aqui, ó, pronta pra começar a falar É isso aí. com vocês dois. Mas não, antes aqui, ó, quero te dar um presentão também da nossa patrocinadora, a Capsilim, que é uma marca, Gente, inclusive... muitos presentes são nessa muitos casa. presentes. Esse, inclusive, é o muito que eu carinho. uso, que é um regenerador. Ah, É incrível. Tá aqui essa colinha. já quero já, ó. É. Vou até, já posso deixar meus presentes Pode, aqui? claro. Pode, São deve, muitos por presentes que eu tô muito feliz. favor. E uma coisa legal, a gente vai começar do final. O seguinte, Marcela é publicitária. E tem uma coisa que eu acho legal, é o seguinte. Essa palavra ficou um pouco pulverizada, que é influencer. Mas tem uma pessoa que eu acho... Sempre acompanhei, Marcela, assim, os seus vídeos, suas lives, a gente vai falar delas também na pandemia. Você é uma influencer ali dentro no seu meio, das amigas, elas escutam. Sempre te vi assim como uma pessoa que, né, que vê isso. E agora a gente tem uma novidade também. Marcela é podcaster, bro. É? Vai começar a gravar aqui, ó, no Estúdios After. É isso aí. Notícia quentíssima, hein? Essa aí é Essa total. Me Meu conta. novo xodó. Vamos começar então falando sobre. Vamos começar do final do podcast. De Maravilhoso. onde surgiu a ideia de criar um podcast? Desde a pandemia, muito de mim... Aliás, vamos passar um passo antes da Claro. pandemia. Eu sempre tive muita vontade de comunicação. Então eu queria falar. Não interessa o quê, não interessa como, não interessa onde, eu queria muito falar. Uma das coisas que eu já fiz no próprio Muda Podcast foi um texto que eu também amo escrever, mas que era exatamente do meu maior... Eu vou começar por isso, porque eu acho que muita gente pode se identificar, que é do meu maior lado sabotador. Então, quando eu sempre quis falar, sempre quis ter um programa, e na época não existiam redes sociais, né, nada, e nessa época eu morava em Florianópolis, e eu lembro que eu fui convidada pela RBS para apresentar um programa lá. E eu lembro que quando eu saí da reunião, e aí entra o lado sabotador do que eu quero explicar, eu sentei na beira-mar norte e falei assim,
tomara que não dê certo. Era o meu maior sonho, mas também era o meu maior desafio. E eu lembro de sentar e falar assim, a minha voz é ruim, eu sou feia, meu comportamento não é adequado. Peraí, para quem não Vamos. conhece Florianópolis, quando você fala Beira-Mar Norte, é aquela avenida. Principal. A talvez. principal, Isso, a que é Beira-Mar RBS Norte. em cima. É exatamente em cima, é para onde a gente vai para Praia dos Ingleses, Jurerê Exatamente. Internacional, aquelas Exatamente. coisas ali. Você sentou na beira do mar, naqueles Na bancos beira do mar, ali. fazendo uma cena, Certo. porque, né, sempre teve esse lado dramático de Foi um uma momento boa, filosófico, assim. de uma boa canceriana que sou, e eu falava assim, tomara que ele não me chame, tomara que isso não dê certo, tomara... E aí eu lembro que eu falava assim, é o meu maior sonho, mas a gente, vou generalizar, mas eu Claro. sempre achava que eu não estava pronta. Eu falei, não, primeiro eu preciso fazer um curso de oratória, primeiro eu preciso fazer um curso de PNL, depois eu preciso fazer um curso de teatro, um curso de interpretação. Tudo de medo e da minha maior vontade, que era o visceral de estar falando. E aí, quando ele me ligou e falou, Marcela, você foi aprovada, o programa é seu, eu inventei uma viagem. Você tá E brincando? não fui para esse programa. E não fiz esse programa. Apresentei 2 ou 3, mas não era o meu... Não era algo que... Eu tinha medo do julgamento não só dos outros, do meu mesmo comigo. Você tinha medo de dar certo, né? Olha, Boa. profundo isso, hein? Boa. Porque, Tinha porque medo, a vida é um pouco isso. Às vezes a gente tem medo de dar certo. Muitas Porque aí vezes a gente tem medo o que de que eu dar faço certo. com isso agora que deu certo? Exato. Exatamente. Né? Nossa. Exato. Se deu certo, qual é o próximo passo? É. O que eu faço? E como que eu falo isso? Deu certo. Então, era mais fácil falar não deu certo e ficar naquele lugar É mais fácil. É. do que deu certo. O deu certo, ele assusta. E era realmente o meu maior sonho. Em seguida veio a pandemia, né? Depois disso eu vim morar em Belo Horizonte. E aí, Só pra entender aqui, isso aí você era o quê? Adolescente? Eu tinha 17 anos. Antes de você entrar na pandemia, você se arrepende de não ter feito o programa e tal lá? acho que eu não tenho Apresentado o tempo programa? de me arrepender. Acho que não entra no arrependimento. Acho que entra Você é numa uma pessoa que se arrepende? Não. Não. Acho que entra numa imaturidade e eu não mudaria nada pra chegar até o dia de hoje. Irado. Nada. Exatamente esse programa que não aconteceu, as mudanças de cidade, tudo que aconteceu na minha vida eu faria exatamente igual. Mas com a certeza de que eu precisei passar por tudo pra hoje estar aqui falando que estou lançando um podcast. Olha que legal, pô. Você sabe Que uma coisa brabo. que eu sempre gostei de você? Os seus vídeos no Instagram. Incríveis. E você roteiriza os vídeos. A gente não faz aquilo de forma natural. Não, eu pensava nisso na pandemia o tempo inteiro. Você roteirizava os filmes, como você ia gravar, aí você colocava a Maria e o Enzo, seus filhos, como personagens ou participantes do seu roteiro, e a audiência adorava. Adorava, era muito bom. E aquilo tudo começou quando eu comecei a me desconstruir, porque eu descobri nesse primeiro programa que eu tinha muito medo do meu julgamento comigo. Quando eu comecei a fazer esses vídeos na pandemia, que eles deram muito certo, ele vinha de um lugar assim, ninguém vai me julgar, eu tô dando a cara a tapa. Exato. Eu era um personagem engraçado, nunca tinha produção, eu nunca tava arrumada, eu nunca tava... Mas era proposital, porque quem ia falar de mim? Não tinha... não é Depois não que você já fez a piada sobre você eu era a piada. Entendeu? Então, quando eu Ah. me vi sendo a piada e desconstruí aquilo tudo e funcionava... Obrigada que o Marcos continuou casado comigo depois da pandemia, Vou né? falar desse também. Porque, pelo amor de Deus, eu não sei como ele não desistiu. Eu falava assim, Marcos, eu tenho uma música pra gente cantar hoje. Daí ele falou assim, a gente não canta. Eu falei, mas a gente canta? Agora a Você gente falou igualzinho, canta. né? E aí eu estendi a tábua de passar. E eu lembro que o steamer era nosso gelo seco, tal. Ele me olhava quando acabava a gravação. Durante ele achava legal, porque eu acho que ele também estava no personagem. Ele me olhava e falava assim, vai falar do João, que é claro. o personagem disso. E eu me vi num lugar que eu falava assim, gente, eu não transpiro nem na academia. Eu vou pra academia, eu malho e tal.
E eu saía de uma live no Instagram mesmo, sem nenhuma produção, encharcada. E eu falava, isso é visceral. É aqui que eu tô e é aqui que eu quero estar. E aí nasce o Muda Podcast, dessa vontade de mudança. Por que o título? Primeiro, ele tinha um primeiro nome, que era Conversa Muda. Que conversa muda as pessoas. Como era eu sozinha, era muda, porque só eu falava, e muda de uma planta mesmo, né? Do coisa. E aí eu fiquei falando, eu pensei, eu olhava pro nome, eu falava, não, só muda, porque já vem de mudança, é autoexplicativo. Você mudar é necessário, e não eu falo a mudança, tipo, temos que mudar de carreiras ou mudar tudo. É mudar assim. Esteja aberto para ouvir o pensamento do outro, mesmo que você não concorde. Esteja aberto para essa mudança de sutil de detalhe, porque a gente aprende com todo mundo. Então a minha maior ideia era que a gente não virasse, não quero trazer nenhum tema para ser discutido, é só ouve. Se depois que você ouvir, você acender alguma luzinha ali dentro, algum tema que acender, algo que mudou em você, já valeu a pena. Não estou falando de mudanças que temos que jogar tudo para cima. O sutil da história, o detalhe da história. Eu acho que existe hoje, as coisas estão tão polarizadas que ou é isso, que esse caminho do meio, que é o que eu acredito, Também. ele está abandonado. Ele tá meio solitário. As pessoas, ou se elas não se posicionam, elas estão erradas. Se elas se posicionam, elas também estão. Vamos pelo caminho do meio. Eu não tô falando aqui nada de religião, de política, de nada. É o caminho do meio da gente mesmo, onde a gente se equilíbrio, encontra nisso. E aí, a gente vai, senão eu já vou falar tudo, mas passei por muitas experiências que eu tenho certeza que o caminho do meio é o melhor lugar pra gente estar. Indiferente que eu tenha as minhas posições, cada um tem as suas, pra gente estar bem na sociedade, pra gente fazer com que o outro nos ouça, a gente precisa ouvir. E aí é o grande lance que eu quero trazer no Muda Podcast, que eu falo sozinha nele também, mas que eu quero trazer terapeutas, pessoas da área, assim, de várias áreas da saúde, ou pessoas que têm histórias para se identifiquem para a gente contar a história. Falar em história, você tem uma história que você não é de Belo Horizonte. Nós estamos gravando em Belo Horizonte, né? Aqui nos nossos estúdios. E o catarinense, você é catarinense, o catarinense, ele é acostumado a mudar. É mesmo, não sabia. Tem muito catarinense. O pessoal do sul muda fácil. O mineiro não muda fácil. Sim. O mineiro é Aquele meio, lance usando um verbo agarrado. garrado. E quando você fala de histórias, de comportamentos, isso passa por experiências, né? Total. Que é você sair de uma cultura catarinense que tem um forte apelo de imigração. Aqui é diferente, completamente diferente. A gente tem pouca imigração aqui. Tem sobrenomes italianos, mas não tem essa cultura da imigração. O mineiro é muito daqui. Como é que é isso para você? Porque isso é um traço da personalidade, assim, você perceber que você não é daqui e ter toda uma história que você mudou, deve mexer exatamente esse lado todo que você fala de comportamento. Isso deve ter um sentido para você. Essa percepção do diferente, quando você sente o diferente, você começa a analisar as coisas, porque as pessoas quando não mudam, elas acham que a verdade é aquela ali. Total. Quando você muda e mora em lugares diferentes, você começa a entender as sensações, as decisões, como é que elas acontecem. Total. Como é que é isso para você? Consigo explicar isso de duas maneiras. Primeiro é porque eu fiquei em Belo Horizonte, e que é a primeira que eu quero falar, e a segunda é o que essas mudanças significam na minha vida com a personalidade que eu tenho. Primeiro, ficar em Belo Horizonte, eu imagino que como bom mineiro, realmente seria difícil demais sair, porque a cidade é muito acolhedora. Então, assim, quando eu cheguei do Sul, numa mudança, sempre quis mudar, eu gosto desse movimento de mudança, eu cheguei aqui e eu falei, calma, aqui é diferente.
Aqui as pessoas te acolhem. Então, esse acolhimento do mineiro, eu acho que realmente para sair é um passo que eu diria aí de uma dificuldade. Mas como mudança, eu sempre gostei desde pequena muito do desafio. Então, o que me motiva é o desafio, é o novo. Quando a coisa já tá rodando, que ela já foi sozinha, dentro de mim algo diz, tá na hora do próximo passo. E aí, a última vez que eu fiz isso, tava eu e o Marcos na Land. Pra quem não conhece a Land Spirit, quando o Marcos fundou, que era eu e ele, era o show a gente vai falar do Marcos também. Desculpa te interromper, só pra contextualizar, o Henrique gosta muito de fazer isso. O Marcos Pasqualin, que inclusive é um dos nossos primeiros episódios que a gente gravou, é o artista que inclusive, né, agraciou aqui o nosso, que a gente ama, tanto como pessoa, mas também uma vez, tema. Marcos, muito obrigado. Marcos é o Tô cara. me sentindo em casa, literalmente. Literalmente. Essa foi boa. E vocês tiveram a Land Spirits, que também, pra quem não sabe, é um lugar muito legal de shows. Muito legal. Né, que tem um mix de shows também, gastronomia. Hoje, depois da pandemia, virou restaurante, mas antes, já tinha MP5 antes, que era a primeira boate. Meu casamento foi lá. O seu casamento foi na MP5? Não, na Land. Na Land. Ah, foi, tá. Eu ia falar na MP5. Eu fui no seu casamento, eu estava no seu casamento. Mas me conta, aí desculpa, só pra contextualizar, né? Então, você tava falando... Não, e aí, quando a gente fez a Land, quando o Marcos fez a Land, é mérito dele, mas eu estava ao lado nesse momento, e aí eu lembro que a gente trabalhando, um dia que eu vi que deu certo, era um show do Nando Reis, tinha umas 10, sei lá, não tem quantidade de pessoas, tá? Umas 3.000 pessoas, eu olhei pra ele e falei assim, pra mim deu. E eu trabalhava com ele esse dia. Ele falou assim, como deu? Eu falei, cara... Vamos pro próximo. O que é o próximo desafio? Esse tava redondo. Então, assim, uma característica dessa minha primeira mudança de Florianópolis, mas outras que virão na minha vida, não sei, é assim, que mais? Qual é essa vontade? Então, o Muda, ele entra hoje... Eu tava em casa, já tinha um mês, assim, do meu último sonho realizado, porque... Tem entre a Land e o Muda, tem a Casa Calma, que eu fiz, idealizei com as minhas duas grandes amigas. A Lud é minha amiga e irmã, e a Isa, bom, nem preciso falar. E aí, também é o próximo passo. Eu não saí de nenhum desses lugares. Só que a comunicação era o lugar que eu falava assim, eu amo pegar o telefone, gravar vídeo, eu gosto dessa sensação. E quando eu saí, eu tinha passado umas 2 semanas em casa, eu escrevi o podcast inteiro. Eu já tenho episódio até o 10º escrito. Pronto. São coisas viscerais que não dá pra explicar. Quando, assim, a mudança, ela vem. Desde quando ela saiu. Então, agora eu tenho caminhado muito. Então, eu caminho escrevendo textos inteiros. Como eu não caí até hoje, eu não sei. Eu espero que eu não caia. Você vai caminhando e... Escrevendo textos gigantes inteiros. Eu não sei explicar. Então, assim, eu tenho vontade de escrever. Eu achei... Peraí. Eu achei que eu era acelerado, mano. Mas eu tô vendo que ainda tem... Não, eu vou dirigindo e eu quero escrever. E o Marcos fala assim, pega um gravador. Tem coisas que não saem... iguais escritas. Concordo. E faladas. Eu sou muito boa em algumas falas. É diferente. Mas eu sou muito... Eu gosto de algumas escritas. Cara. Então, escrever uma música que eu amo escrever texto desde pequena. Inclusive, eu tô fazendo uma aula agora de escrita fenomenal, que ela é toda quarta-feira à noite. Que eu termino a aula e eu falo assim, como é que eu vou dormir? Como que eu vou dormir depois disso tudo que me foi apresentado, desse universo inteiro que foi apresentado de escrita? Então, assim... Essa mudança realmente é algo que acontece visceral dentro de mim. Então, assim, tá aqui hoje, tá com vocês e falando, realmente, cada um com a sua história, mas é algo dentro de mim que faz assim, sabe? Que abre o coração e fala, tô inteira, aqui eu tô inteira, esse lugar é meio seguro pra mim. Então... Cara, deixa eu perguntar uma coisa. Quando entrevistado, como é isso? A minha ideia, eu vou comentar como que eu cheguei aqui no Muda. Que ele faz parte da história para eu te responder isso. Eu tenho um terapeuta que tá comigo há uns 2 anos, que é o João. Querido. Que inclusive é o primeiro convidado do podcast. Talvez o único, não sei como é que vai ser daqui pra frente, porque tudo muda. Sim.
Mas eu vim para uma reunião aqui com o Lucas, você estava viajando, e eu vim com o João. Esse podcast, eu convidei ele para estar comigo. Falei assim, cara, eu não vou sozinha. Vai comigo. Esteja comigo. E aí ele veio pra reunião comigo, pro podcast que chamava Diálogo. Até 2 semanas atrás. Diálogos, que era de 2 pessoas. E aí, quando a gente desceu o elevador, ele falou, cara, Marcela, é genial. A sua ideia foi genial. O que você falou foi incrível, foi genial. Então eu fui pra casa com aquilo, cara, genial, né? Alguém te validou o que tu tava sentindo. No dia seguinte, ele me mandou um áudio e falou assim, o podcast é seu sozinha. Você tá pronta e você não precisa mais de muleta nenhuma. Nossa, que genial. Quando ele falou que eu não precisava mais de Esse muleta... cara é foda, tá? Eu conheci ele, esse cara é foda. Quando ele falou que eu não precisava mais de muleta nenhuma, meu primeiro passo, quem já passou por isso no lado sabotador, foi ter medo. Foi ligar pro Exato. Lucas, te ligar e falar assim, cara, eu não vou mais, me esqueçam. Meia hora depois, o Lucas me mandou uma mensagem e falou assim, é isso, você tá pronta. E o Marcos do outro lado também, cara, faz. E aí entra, eu falei assim, então já que eu não preciso de ninguém, claro que eu preciso, eu sou canceriana, gente, eu Entendi. queria morar com as pessoas, mas já que agora o espaço é meu, eu preciso roteirizar sozinha. Eu preciso fazer sozinha. Então você tem é isso, uma explicação. extremamente organizada, né? Porque você, Dentro das tipo, minhas ideias, sim. é. Do lado de fora, não. Entendi. Dentro das minhas ideias, sim. E aí eu comecei a escrever, por exemplo, o primeiro que tá escrito, que chama A Mudança Através da Escrita, é a minha verdade. Nossa. Eu sou essa de verdade. Eu mudei através da escrita. Então é um podcast que ele acontece, ele é gravado só áudio, mas ele tem 10 minutos explicando como eu mudei através da escrita. O segundo é dos sonhos, os sonhos que a gente tem medo que se realizem. Então a gente tem medo que eles se realizem. Então são textos que eu posso falar sozinha. E no final tem umas enquetes e tem umas dicas, assim, para que você siga sozinho. Mas claro que sempre eu vou. Sempre não. Em alguns momentos eu terei convidados até para trazer explicações mais... Por exemplo, esse do João, que é o meu Profundas, primeiro né? convidado, que ele consegue trazer isso através de uma fala mais... Técnica seria? técnica seria do que a minha, que é por experiência própria. É dar cara a tapa e vamos lá ver o que acontece. Vou com medo mesmo. Não, cara, eu tô assim, me vendo em muitas coisas, porque você falou uma frase, até que eu vou revelar aqui pra galera, que eu até pirei nessa frase e fiquei ruminando nisso durante uns 2, 3 dias, que é uma coisa que é um norte na minha vida. O óbvio precisa ser dito. A gente até brincou, poxa, devia ser o título, né? Só que muito longo, né? O óbvio. Por que você vai escutar a música do óbvio? Mas você já falou 2 aqui agora, né? A questão da mudança pela escrita, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E o outro que você falou, do segundo, que foi o medo de dar certo, né? O medo de dar certo. Cara, são coisas tão óbvias. Nossa, que demais. todo mundo passa. Não vem, eu não quero. Não vem gente falar que eu nunca passei por medo de dar certo. Já passou sim. Alguém já passou. E se esse relacionamento der certo? Claro. Então eu queria que você elaborasse um pouquinho mais nessa questão do óbvio precisa ser dito. Você acha que isso é uma coisa assim, que isso é fato? Ou você acha que às vezes não? As pessoas vão sacar mesmo por si só e... Eu acho que tem uma nova... Essa era digital e todo mundo muito dono de verdades e de pesquisas através de Google e tal, as pessoas ficaram com medo. As que eu percebo Sim. que estão ao meu lado, né? Não generalizarei, porque eu acho que nada cabe, cada um tá no universo. Mas eu acho que quando as pessoas ficaram com vergonha, talvez, de perguntar. Porque perguntar vai te mostrar uma fraqueza, que é eu não sei, eu não conheço. Então elas perguntam pro Google, porque o Google tira essa vergonha. Eu não preciso. Eu não sei o que é aquilo ali que o Henrique falou, digito aqui no Google. Então o óbvio, quando a gente fala assim, gente, eu tive medo, eu errei, é assim... Ou até mesmo eu te amo, né? Até eu te amo. Eu vejo muitas vezes quando eu falo da Maria, que daí a experiência da Maria morar fora... Maria, sua Vamos filha. chegar Maria é lá. minha filha, e aí a gente chega nessa, mas
eu falava coisas na despedida da Maria que as mães falavam assim, eu nunca pensei por Não. esse lado. E não pensei por esse lado, ela pensou sim. Só que eu não tô em nenhum lugar de diferença, de melhor ou menor. Só que as pessoas esquecem que o óbvio precisa ser dito, que precisa que a gente concretize aquele pensamento falado. Eu te amo, eu estou triste, eu estou com raiva. Então, se eu falar só, eu tô com raiva, isso resolve tantos problemas e tantas brigas. Tô com raiva, só isso, não tem nada Exato. mais para ser pensado. É só raiva. Agora, queria fazer alguma pergunta? Por favor. Peraí, isso é muito transformador. O que você está se propondo a fazer é muito importante, mas ao mesmo tempo ele é tão te obriga, de certa forma, a se expor, Sim. Sim, né? E para isso tem que ter muita coragem e, ao mesmo tempo, tratar dos assuntos de uma forma que, ao mesmo tempo, como são assuntos muito sérios, tratar de uma forma que seja leve, sim. não seja denso, Sutil. porque eu falo muito que o ser humano não está preparado para 100% de sinceridade, Total. né? E esses assuntos, só Só o tema, a né? liberdade não, Uhum. através da escrita, Sim. que é você com você mesmo, Uhum. e você daqui um dia, daqui 2 dias, daqui um mês, daqui 2 meses, você ler o que você escreveu, é o conceito do diário, Aham. né? E você, aí até uma coisa da dialética, né? Você, um mês depois, você não é a mesma pessoa. Total. E às vezes você fala assim, mas eu pensava desse jeito. Aham. Eu acho que isso tem um público muito grande para isso. Sem dúvida. E provavelmente a maioria das pessoas não tem coragem de fazer o que você está se propondo a fazer. É igual, eu falo muito do Roberto Carlos, da forma como o cantor, como ele trata as canções de amor, né? Que ele sempre procura tratar as canções de uma forma positiva. Porque ao mesmo tempo, quando você vai sendo profundo, você pode trazer um público que não consegue resolver isso, Sim. né? Como é que você, assim, é até difícil de falar às vezes, como é que você imagina isso? Porque pode, entre aspas, assim, ajudar muita gente, mas também trazer pessoas que têm dificuldade de tratar isso e encontrar em você uma muleta. Você Eu está já penso numa preparada ajuda, para não? isso? Tô preparada e esse é o primeiro. Tô preparada não é a palavra, mas eu vou Eu tô discordar. sendo assim, não, eu né? sei. Julgando os dois lados aqui. O meu primeiro episódio com o João é Ah. exatamente o que vem depois do autoconhecimento. Porque o que acontece por experiência da Marcela, e eu só posso falar da minha, mas que muita gente pode vir a se identificar ou não. Primeiro, a gente não sabe o que tem depois do medo. O que tem depois? Quem é a Marcela que eu encontro depois do medo? Então, eu tenho medo de encontrar. Então, eu mergulhei na pandemia pensa no autoconhecimento, eu fui. Tudo que tinha a palavra autoconhecimento, eu tava lá dentro. Mas quando eu descubro, eu posso olhar para elas com carinho Pode e resolver. trazer pro lado de cá. Só que o que eu quero com esse podcast é que as pessoas tenham carinho para ir também pro autoconhecimento. Porque o que eu brincava até com alguns terapeutas meus, eu falei, gente, tá bom, e aí, como é que eu volto para a sociedade depois disso? Como é que eu volto? Eu tive medo do que eu encontrei, do que eu conheci. Então, assim, é só o que eu gostaria de trazer é que fosse mais sutil. Não são grandes passos para você já ir lá e se conhecer. Dá um passinho. Se não gostar, dá um passinho atrás, tá tudo bem. Se acolhe com
carinho e responsabilidade. Porque o que eu passei foram algumas situações até de irresponsabilidade, de ouvir de pessoa, assim, de um terapeuta, um buraco muito negro, que numa sexta-feira eu tava sozinha em casa chorando. Calma, a gente não precisa ir até lá, vamos um passinho de cada vez e no tempo de cada um. Não existe o tempo certo para. Tem gente que também não quer e tá tudo bem se tu não quiser também. Pra mim funcionou e eu quero que sim, que se eu puder conversar com pessoas e estar com pessoas, é só o passo. Pra mim funcionou. Vamos junto? Eu posso. Não é no lugar da terapia. Gostei é do o passinho, é um Gostei. pouquinho. Porque às vezes eu não quero. Tem dias que eu tenho livro de autoajuda lá em casa, que eu tenho dias que eu não quero ler nenhum. Eu tô na fase que eu não quero ler nenhum. Não quero ler nenhum, né? Eu tô super encontrada? Não. Eu só tô nesse passo de agora. Só existe a Marcela do agora. Então, se existe o Lucas do agora, existe o Henrique do agora. Então, o que eu acredito e que eu quero trazer nessas conversas é o passinho. O passinho com amor. Agora, irado isso que você falou, pelo seguinte, na minha cabeça tá aqui 200 por hora. Porque... Ele não vai dormir hoje, não. nem brinca, nem Gente, brinca. a gente pode ficar aqui. É muito Vou mandar interessante. mensagem pra ele 2 da manhã, falando assim, você está aí? Vocês estão, assim... Enfim, é difícil colocar em palavras, mas uma coisa que eu achei interessante, antes de falar da Duda, que eu quero falar sobre esse assunto muito legal, você falou sobre a questão da muleta, né? Hoje muito se é falado sobre, porque a muleta e tal. Cara, mas a muleta você quebra uma perna e vê se isso não é importante. Só que é importante durante um período, né? Talvez seja o lance do passinho. Eu acho que às vezes as pessoas falam da muleta, tipo, o cara tá usando isso como muleta. Velho, mas se o cara tá com a perna quebrada, ele tem que usar uma muleta mesmo, geralmente, que seja uma cadeira de rodas. Só não se apegar na muleta, Exatamente, né? Eu fui muito apegada a muletas ao longo de muitos anos. Eu também. Muitos anos eu precisava de alguém pra validar o que eu era, pra validar quem eu era. Eu precisava muito da validação. Você acha que isso vem de onde? No seu caso? No meu caso, vem de uma ausência de pai e mãe. Então, no meu caso, eu precisava da validação dos outros, porque dentro de casa, como meu pai faleceu e eu era muito nova, e eu via minha mãe, assim, até é engraçado, o personagem Marcelo engraçado vem desse lugar. Quando meu pai faleceu, eu chegava em casa e minha mãe estava chorando todos os dias em casa. Uau. Então, eu tinha 5 anos. Então, para que eu não visse ela chorando, eu era engraçado, eu contava uma piada. Daí, na primeira piada, ela ria. Daí eu lembro de ir pra escola e falava assim, cara, eu preciso surpreender ela. Qual é o passo número 2? Eu preciso... Então, nessa de surpreender o outro, que no caso era minha mãe, eu precisei de outras muletas, porque eu precisava surpreender o outro. Então, quando eu chego e falo assim, agora não preciso da muleta, é um caminho novo também. E aí, quem vem sem a muleta? Vem a Marcela... Então, e as Marcelinhas. Deixa eu tocar então num assunto profundo. Se quiser, a gente pode editar isso depois, que isso me tocou profundamente. Você teve uma infância legal ou você não... Super. Porque quando você falou isso, assim, eu detestei minha infância, sabe? E eu me vi muito nesse lugar seu, assim, sabe? De, tipo... sei lá, cara, de ter que... crescer em outro país. Você acaba... Não tem família lá também, né? Família que eu digo assim... A minha família hoje aqui no Brasil, minha mãe, enfim, mora aqui, minha família toda mora fora. Mas lá era o contrário. A família do meu pai morava em outro lugar, tal. Não tinha uma família igual... A gente tá falando de Minas, né? Geralmente a galera em Minas, por quê? Porque a galera tem avô, pai, mãe, né? A família toda. E eu me pegava nesse lugar muito de ser o que eu chamo um pouco de para-raio, de ser aquele cara do tipo, cara, eu posso falar muito, não, se eu começo a chorar, isso é de terapia. Mas assim, de ser muito esse cara, de tipo, deixa eu fazer uma gracinha aqui, deixa eu fazer um negócio ali, deixa eu... Né? Aí você começa a falar, caramba, cara, eu me vi muito nessa história, né? Por isso que eu te perguntei isso, infância. Foi boa de modo geral, eu só consigo, assim, eu não tenho uma infância que que minha infância foi triste, não. Ela foi bem legal pelo que eu me recordo, mas essa personagem, Marcela, ela vem desse lugar. Vem assim, eu preciso que os outros me validem para eu ser aceita. Então assim, como é que alguém vai se me acharem chata? Então, era o sabotador que veio lá quando eu fui fazer o programa na RBS, com 17 anos, vinha desse lugar. Porque agora eu tô com a cara ali. Então, e aí? São pessoas, e as pessoas podem me julgar. Mas aí eu consigo ver, assim, em terapias, né, em análises, que veio dessa Marcela com 5 anos querendo agradar a mãe.
Veio desse lugar. E aí a gente vai tratando isso, porque a gente tem chance de evoluir ou de mudar. E aí hoje eu consigo ver que vem desse lugar. Tem um livro que um amigo meu me deu que chama The Ape and the Sushi Master. Eu já falei esse livro aqui, mas... E eu amo, cara, porque eu sou... Enfim, eu amo, porque eu sou louco pra ler ele toda vez que eu tenho que achar esse livro. É um livro baseado na observação. Fala muito o tanto que é importante a observação pra gente, na nossa vida. E que o macaco aprende na observação e que o Sushi Master, pra você se tornar um Sushi Master, que é aquele cara que faz o sushi, o sashimi ali, ele tem que ficar 3 anos observando um Sushi Master para ele se tornar um Sushi Master. Não fazendo, Sim. é observando. E eu me vejo, em vários momentos da minha vida, repetindo momentos e movimentos, principalmente do meu pai, né? Hoje, com essa quantidade de gravações que eu já fiz na minha vida, de vídeos e tal, em algumas coisas, às vezes entrevistas, eu vejo alguns traços que eu falo, isso é do meu pai, isso é do meu pai. Você fala de ausência de pai muito cedo e de confortar, de certa forma, uma ação quase materna de ajudar a sua mãe, né? E, obviamente, cada um tem a sua história e seus momentos. Você roteirizou 10 capítulos. Tá passado até agora. Ele tá de cara até agora. Não, primeiro da escrita. Tem alguns outros assuntos que você, provavelmente, são situações que você passou na sua vida. Sim. E que milhares de pessoas passaram em suas vidas, assim. E acho que isso vai ajudar em muito as pessoas, principalmente com o seu bom humor e com a sua leveza que você trata. Basta olhar nas suas redes sociais e ver os vídeos. Talvez não, gente, talvez não voltem. Vai sim, vai sim. É sensacional, e essa leveza. E eu acho que com essa leveza você vai ajudar muita gente fazendo isso. E é legal você ter a coragem de certa forma, se expor. Tomar a frente, né? Sim. Tomar a frente. Sou eu a cara. Voltando, você sabotou o sabotador. Boa! Gostei dessa frase. Também gostei. Você sabotou o sabotador. Essa é foda, hein? Essa é foda! Essa aí, ó. Tchum! Tá, acabou. E que é você, é o medo de dar certo lá, né? Que a gente tava falando. E é muito legal isso, é muito verdadeiro e muito valioso a gente, de certa forma, assumir esse papel que é se expor em busca de ajudar que seja uma geração, que seja muita gente. Estou falando assim, provavelmente daqui a pouco vai acontecer com você o que acontece com o artista, que é, poxa, essa sua música, ela é a trilha sonora do meu relacionamento com a minha esposa. Sim. Daqui a pouco vai acontecer, Marcela, aquela história que você contou e a forma como você solucionou aquilo mexeu com a minha vida assim, assim, assim. Sim. Aí vem. Eu sei que você não tem medo nenhum de se tornar uma pessoa pública. Medo zero. Esse não. Já é. Mas você... Só que a pessoa pública é daquela que você tem que acordar sorrindo e na hora que a pessoa chegar perto de você e você tá com aquela enxaqueca maravilhosa... Sorrir você também. tem que sorrir também. Tem gente que fala assim, eu acordo de pé esquerdo e eu tenho o direito de ficar de pé esquerdo. Eu falei assim, tá bom, mas existe um pacote aí que é a imagem que você está criando. Total. Eu sei que você lida bem com isso, mas como é que é isso para você? Eu acho que o principal, que eu chego assim, principalmente nos assuntos, eu vou voltar para os 10 roteiros que você ficou curioso. Pessoas que não estavam passando por problemas, elas só sorriam. Mas as pessoas que estavam passando por questões, elas me mandavam muitas mensagens assim, contando a vida delas, para dizer que elas sorriram no final. Então hoje uma coisa que não é que eu aprendi, que acho que não é que eu aprendi, isso realmente sou eu. Quanto mais eu sou vulnerável e eu dou a minha cara a tapa, eu atraio pessoas para poder falar, eu também. Isso. Então, por exemplo, um dos outros, Muito além bom, da vulnerabilidade, quando eu falo da morte da minha mãe, da partida dela, como da passagem dela, como quem quiser falar isso, eu não falo no lugar da vítima.
Isso aconteceu. Tenho tristeza, tenho isso, tenho aquilo. Mas quando você soluciona, talvez, o problema, foi o que aconteceu agora com a ida da Maria, que muitas mães... Eu abri uma live no Instagram com o João, porque as pessoas me perguntando como era essa separação da mãe e filha, principalmente, acho que uma questão mais talvez feminina, não que eu nem quero trazer para esse lado, mas assim, a mãe e filha desapegando, né? Então, já pegando um gancho, nos conte então, pra quem não sabe, a Maria Eduarda, sua filha Duda, né? Foi estudar moda em Milão, e aí houve, você estava falando, a gente vai falar sobre tatuagens também, mas você falou que você fez uma tatuagem, né, que foi... Explica foi um pouco isso. essa tatuagem que eu fiz, que ela nasce, quando ela nasce, eu Qual também... Essa aqui. Essa câmera ali, ó, mostra a tatuagem. A tatuagem. Essa aqui, ó. Que quando ela nasce, eu também tô brotando junto com ela. Você fez isso quando ela mudou, certo? Quando ela mudou. O que eu fiz quando a Maria decidiu que ela ia mudar? Quando ela voa, eu também voo. Porque eu também perco... Não é perco, eu também me transformo numa... Eu sou a Marcela, mãe da Maria. Isso eu vou ser pra sempre. E a Maria, filha da Marcela. Só que sem esse personagem do dia a dia, ela voou em céus diferentes, mas nós duas voamos. Então não é só a Maria que cresce nessa separação. Eu cresço nessa separação, eu mudo nessa separação. Então antes dela viajar, a gente fez alguns rituais, mãe e filha, para que primeiro eu te reconheço como mulher e você me reconhece como mulher. Nisso, nós duas vamos acertar e errar. Então, a minha separação física da Maria, ela foi maravilhosa. Claro que eu sinto saudade, às vezes eu ligo pra ela de madrugada e o fuso horário é diferente. Mas eu fiquei tão segura com essa separação, e ela também, porque a gente só está voando em céus diferentes, que as pessoas me perguntavam de tudo que vocês podem imaginar, assim, mas você não sofreu muito? Eu lembro que quando eu voltei, eu fui levar ela e fiquei lá só uma semana, muita gente perguntava assim, mas tu não sofreu muito? Você sofreu muito, E aquilo foi entrando e eu falando assim, cara, eu não sofri. Mas o meu sofrimento não estava na falta de amor. E aí eu volto, óbvio, precisa ser dito. Não é que você não ama a pessoa, é minha filha. Eu amo ela incondicionalmente. Mas ela cresce, agora eu tenho a chance de crescer eu também. Claro que o Enzo, meu outro filho, ainda mora comigo, o Marcos, mas como pessoas, essa separação ela se faz necessária. É uma muleta que eu fiz a Maria, minha muleta também, por muitas vezes. Na hora que essa muleta cai, quem sou eu? Eu sou a Marcela. Então eu lembro que na época até troquei no meu Instagram, que era Marcela Balardim, meu sobrenome, eu coloquei Marcela. Gente, agora eu não tenho nem sobrenome, agora sou eu comigo mesma. E quem eu encontro? A Marcela. Sem textos. Eu não tenho textos agora, eu tenho o que eu sou. É interessante isso, porque você estava falando... Eu lembro uma vez, enfim, antes de eu ser pai, né? E a gente, enfim, nos Estados Unidos a gente fala, a gente estava grávida, minha ex-mulher grávida e tal. E eu lembro que tinha mania de perguntar, e aí, tem alguma dica? E aí, aí uma vez uma mulher falou comigo assim, eu tenho. Você vai, os primeiros 3 meses, você vai se arrepender de ter sido pai. Eu falei, o quê? Cara, eu nunca mais... Porque tem coisas, cara, que não é que eu não quero saber. É que as pessoas projetam em você a experiência delas. Tipo assim, cara, cada um é um. Eu posso estar errado. Claro. Cada um é um. Então, quer dizer, por que eu tenho que sofrer? Um sofre, não quer dizer que todos são obrigados a passar, porque não ser só humano é assim. essas pessoas que sofreram, mas de um outro lado, eu tinha muita gente perguntando assim, Marcela, ano que vem sou eu que vou, que meu filho, você me ajudou muito. Então eu preferi desde esse começo pegar, era tanto depoimento, eu vou passar, daqui a 3 meses sou eu, e como você levou, me ajudou a levar. Eu falava assim, então olha pro seu filho, ou pra sua filha, ou pode ser um amigo, pode ser um marido, são relacionamentos, indiferente do que eles sejam. E se separem, mas é só fisicamente. Então, assim, hoje que eu já tenho alguns depoimentos de filhas, de amigas que foram ou que vão passar por esse processo, ele realmente é um processo desafiador, mas ele é um processo que todo mundo cresce. Exato. E eu lembro que daí eu e a Maria voltando pra casa, dela falava assim,
Falava assim, agora eu sou... Pode me chamar só de... Para de me chamar de mãe, brincando. Pode me chamar só de... Como é que era? Não era nem Marcela. Somos mulheres que agora a gente vai andar sozinha. E aí passou 3 meses que a Maria estava em Milão, ela me ligou um dia chorando e falou assim, você foi a melhor escola que eu podia ter. Olha. Então acabou, porque assim... Se vai funcionar para todo mundo, como vai funcionar. Mas mal sabe ela que a maior escola que quem teve foi ela... Pra mim, ela foi a minha maior escola e não eu a maior escola dela. Ela vê assim, mas eu vejo ela como minha grande lição. O que a maternidade te ensinou, já que você tá tocando nesse assunto? A ser exatamente quem eu sou. Que eu vou errar, que eu vou vacilar, que eu não vou ser a mãe incrível que uma sociedade espera que eu seja, mas eu vou ser o melhor que eu puder ser. Então, eu ser exatamente quem eu sou. E quem eu sou? Erra, acerta, tem falha, tem tudo. Tem dias, tem tudo. Você parece que lida super bem com isso, né, Marcelo? Tipo assim, com os erros, com... Como é que você lida com isso, assim? De boa? Eu rio dos meus erros, eu sou... De verdade, eu rio deles. Eu falo assim, eu não acredito que eu fiz isso, que foi pra esse lugar. Mas eu achei muito mais fácil lidar assim. Eu não me cobro e me culpo. Eu fico o tempo inteiro falando assim, eu tenho crise de riso, eu falo muito, a Lud sabe disso, porque ela, né, tá muito comigo. Fala assim, gente, sorte que não tem balãozinho pra ler pensamento. Eu falei, sorte que não tem balãozinho. Porque se alguém tivesse um balãozinho agora pra ler o meu pensamento, eu tava ferrada. Porque eu não tenho, assim, todo mundo erra. E isso me ajuda, como tudo, a também não julgar o outro. Sim. Eu não vou julgar o seu erro, porque nem eu vi o seu erro. Os nossos erros, poucas vezes as pessoas veem a gente o tempo inteiro com aquele auto-julgamento, né? Com aquela coisa. Então, eu lido assim com os meus erros, normalmente. Deixa eu fazer uma pergunta daquelas. Power. Não é power, é porque o mundo ele tá muito viciado em coach, em autoajuda. Alto tudo. Eu falo, porque outro dia eu vi um termo muito interessante, que é o consultor de palco. Boa. Porque é o cara que nunca fez nada do que ele fala para fazer. Nunca subiu no palco. Mas não, ele sabe fazer e falar, dar todas as dicas no palco. Mas na vida ele nunca teve coragem de fazer, ou de tentar errar, de empreender. Total. E eu vejo você falando... Ontem eu vi um assim, cara, que eu ri. Desculpa, ontem eu vi uma que eu ri, que é o seguinte, eu conheço a pessoa há 1000 anos, nada contra. A pessoa nunca foi casada, não teve relacionamento, whatever. E dando altas dicas, cara, eu fiquei pensando assim, não. Falei, será que eu tô vendo a pessoa certa? A mesma pessoa, né? Não é possível. A pessoa falando com uma propriedade. Não, porque a gente tem não sei o que lá. Eu falei, caraca, mano. Você fala muito de experiências, né? Sim. É o lugar, eu lembro, essa que tu falou, eu lembro que as pessoas falavam assim pra mim, pessoas, mas se fosse meu filho, quando eu for... Só que a pessoa não tinha filho. Então, calma, se fosse seu filho. Então, eu prefiro trazer pra mim a vulnerabilidade. Então, as experiências, elas entram nesse lugar. Eu só sei o que eu vivi, só eu posso contar a minha história. E o que a gente estava falando antes do podcast começar, entra muito nesse lugar que era assim... tem mais do mesmo, mas cada um vai fazer diferente. Absolutamente. Cada um vai fazer do seu jeito. Então, essas histórias então o meu caminho precisa ir pela minha experiência. Eu passei, então eu posso falar. Senão eu só escuta. Então, você passou por uma coisa que eu não passei, eu só escuta. Fala, tô pronta pra te ouvir, mas eu não posso. Não é honesto da minha parte eu te dar uma liçãozinha sobre aquilo. Eu posso te dar uma dica do que eu faria, mas eu evito e eu prefiro aí sim ser só a escuta nesse lugar, porque eu não passei por aqui. Cara, eu hoje eu vou você nesse quesito, eu não consigo escolher o caminho do meio, não. Eu detesto coach, cara. Eu acho os caras um porre, tá ligado?
Momento desabafo, hashtag desabafo. Mas, Não, cara. mas eu acho que tu tá certo, mas Sabe? entende, tem umas pessoas, eu concordo, Aham. mas tem umas pessoas que às vezes é só Não, devem só um ter... passinho ali, é só um pezinho. Não, eu acho acho assim, que tudo é eu acho que no válido. meio de 1 bilhão de coach deve ter um ou dois que são aqueles. Deve ter um ou dois. Não, Mas realmente, eu concordo, mas sabe? acho que tem, tipo, sabe um pezinho Mas essa pra tudo? pulverização, passinho. essa pulverização do tipo assim, cara, principalmente na pandemia a gente viu isso, né? O que brotou de coach, infomarketing, infoproduto, cara, todo mundo sabe de tudo. Então, cara, e eu fico pensando, velho, já passou por essa situação, sabe? A gente tá falando sobre isso no podcast, né? Na entrada. Eu falei assim, cara, a parte boa do podcast, gostosa, é a gravação. Aham. Mas, cara, existem várias horas ali que a gente fala, cara, isso aqui, aquilo ali, não sei o quê, logística, mas não sei o quê, e veio não sei o quê, faltou aquilo, isso aqui trouxe aqui. Não, tô falando pra caramba. Mas, realmente É é isso, isso. né? Aí você fala assim, né? Acelerados. Na teoria, não, mas na teoria, cara, é muito fácil. Ah, você pega o podcast, você pega o microfone, mas na prática existe uma logística que demanda, né? Claro, Como a vida, né? esses 10 que eu escrevi são histórias. Não, conta são só mais histórias, um, só mais um. Você falou Só de mais um, um só mais 6. um seis. Só mais um 6. Deixa eu pensar um que eu posso contar agora, assim. Eu acho que esse da coragem, que foi um dos. A coragem é um negócio muito sexto. interessante mesmo. Ele é o outro lado do medo. do É o medo, outro né? lado do medo, porque se eu não fizer, por exemplo, eu tenho certeza que a gente senta aqui e a gente consegue falar bem. Mas tem muita gente que não consegue e que falaria coisas incríveis e que seriam pessoas mágicas desse outro lado. Sim. E elas não chegam nesse outro. Eu tô dando exemplo aqui porque a gente tá nesse ambiente. O que tem do outro lado do medo que eu conheço ali, eu poderia ser uma incrível outra Sim. coisa se eu tivesse coragem de. Eu poderia ser. O que eu poderia ser se eu não tivesse medo? Então eu faço essa pergunta, muitas vezes faço para as crianças. A Maria tem 19 e o Enzo tem 15, mas a mãe Sim, vai vai dizer ser para as sempre, crianças. Desde pequeno eu pergunto para Sempre eles serão assim, os sempre pais. serão. Eu pergunto para eles assim, antes deles dormirem: fizeram mal para alguém? Não? Então pode dormir. E o que você faria se não tivesse medo de? Daí eu lembro que várias épocas da vida, as respostas eram diferentes. Ah, eu faria isso. Tanto que hoje o Enzo quer muito ser ator. É a Vamos profissão falar disso também. que ele escolheu a princípio, mas não pelo dom de ser ator, é pela coragem de poder interpretar e ser personagens na nossa vida. Porque é bom a gente ser esse personagem porque ele nos ajuda na vida real. Tem Na vida real ele Tem volta. uma coisa que o Cazuza falava que era mais ou menos assim, que ele bebia porque ele não se aguentava 24 horas, né? E quando você entra num personagem, é meio que você achar um outro lugar, né? Sim. Se você se reinventar em outro lugar. Eu acho muito interessante isso. Mas engraçado que jamais imaginei que o Enzo fosse pensar... Ele é observador, né? Vamos falar uma Ele coisa falou pra assim você. pra mim agora no aeroporto. A gente tava no aeroporto domingo, daí ele tava com muita vergonha. Ele viu uma pessoa que ele gosta e ele queria tirar foto com essa pessoa que ele gosta. A reação do Marcos foi dizer assim: não faz isso, é muito chato. Pro outro, né? Tipo, né? Você como artista que sabe o que é isso e tal. E aí o Marcos saiu e ele falou: o que eu faço, mãe? Eu falei assim: veste um personagem e vai lá. Escolhe um dos personagens. O que vai ser? Um louco? Um fã? Nananã. Veste. E só falei essa frase. Veste um dos personagens e vai lá. Porque eu sabia, como mãe dele, que se ele não fosse, ele iria se arrepender. Exato. Só por isso. E aí eu saí de cena. Eu não fui e falar assim, porque eu poderia ter dito: eu vou lá e peço pra você. Porque pra mim não teria problema nenhum. Mas não era esse o lugar. Daí eu saí de cena e fiquei de costas fingindo que eu tava no telefone. Quando eu vejo, ele chegou, ele foi lá pro cara, pediu, falou assim: no que ele falou também pouco me importa. Quando eu olhei de costas, assim, só tava ele tirando uma Que selfie legal. com o cara. Eu ainda perguntei pra ele: tu vai postar essa foto? O que tu vai fazer? Ele falou: não, essa foto é pra mim. Pronto! Era só ele, pra ele, no momento dele. O que tem depois da coragem? Então, Tem a foto com o cara. agora aí que vem a pergunta, enquanto você está falando sobre esse lance, né? Que é o oposto do...
Que depois do medo vem a coragem, né? Mas não seria também o antônimo do medo o amor? Porque eu acho que o amor, ele tá do outro lado do medo, né? Tipo assim, não sei. Ou estou errado, estou filosofando demais. Sei, eu acho que quando você tem coragem, Hum, quando você passa e você vence aquilo que é algo tão assustador pra você, o amor tá lá te esperando, porque é o exato. amor por você. Tipo, ai, que bom que eu fiz. Sabe aquela sensação que dá no fundinho do coração? Tipo, quantas vezes você já não entrou num palco tremendo ou com medo? Todas. Mas Sério? todas. Eu tenho Todas, Henrique? certeza. Não, É, deixa eu te falar, Muitas. a partir do dia que não der um friozinho na barriga, Pronto. esquece. tá na hora de parar. Então você tem medo e o que te move é o depois. É o que você sente na hora que você desce e fala assim: é aqui o meu lugar? Ou é isso que eu gosto de Com fazer? o passar do tempo, você aprende a controlar a ansiedade, mas e um pouco de medo. Eu acho que o medo, ele faz parte do de você saber o limite. Ele é uma proteção, né? Ele é uma proteção. Então, o medo, ele é importante. Tem gente que prefere não usar a palavra medo. Temor Não, tem uma palavra mais assim, eu esqueci qual que é a outra palavra. de coach. Não, não é de coach, Tô não. brincando. Eu também não É sei. você saber avaliar os limites, não Isso. tratar o medo. Saber avaliar. Respeitar o limite, né? Eu falo isso, eu já tive 4 motocicletas e todas elas eu vendi em quase acidentes que eu tive. E eu falo que para você dirigir moto, você tem que respeito. Moto você tem que respeitar e ter medo. Porque Sim. se você não entender isto, você pode ter um acidente, Sim. né? O medo te protege, né? Tanto que as pessoas, tipo, os animais, eles andam em manada, porque sozinhos, se eles não tiverem medo, eles vão andar sozinhos e vira uma presa fácil. Isso. Então existe esse. Eu acho que o medo, quando a gente traz ele pra cá, essa coragem, na verdade, que a gente tá falando, todo mundo sabe uma luz que tem lá, uma coisinha que tem lá dentro que queria fazer. Queria ser chefe de cozinha, queria cantar, queria dançar, ou queria ser qualquer coisa que o medo vai te travando e você fala, mas eu não sou boa. Então a Marcela de 17 anos lá no programa, eu fiz todos esses cursos que eu falei. Eu fiz o PNL, eu fiz a oratório, eu fiz Mas teatro. isso vai te dando fiz segurança, tudo. não vai? Vai, mas eu E acho vai, de certa forma, com a confiança, você vai Claro. diminuindo o medo. Por isso que quando ele perguntou se eu me arrependo, não, eu não me arrependo. Eu queria chegar hoje, mas Isso tudo agregou pro que você é hoje, né? mas dentro do que eu acredito e como eu posso sentar e falar e conversar com. E é disso que você vai falar no podcast. Exatamente. E mesmo sem me contar outras das 10 opções. Não eu vou quero te contar saber, mais. eu Chega, quero assistir, tá bom. eu quero assistir. Você assiste, por favor. Claro. Agora aqui, eu queria tocar em alguns outros assuntos também que eu acho incríveis, assim. Você é casado com o Marcos Pasqualin, artista de mão cheia. Como é que isso influencia assim, no seu dia a dia? A arte, ter uma pessoa tão criativa em volta? Marcos, ele é uma pessoa muito determinada. Mais do que a arte dele, que eu adoro e nem entra nisso, eu admiro a determinação dele, que eu aprendi, assim, ele me ensina, que é assim, eu faço, eu fui, eu fiz. Então ele tem, assim, ele como artista, ele é ágil, então essa agilidade dele, essa busca dele pelo novo, o Marcos, ele é muito curioso, ele tem curiosidade. Então essa curiosidade como artista, principalmente a Maria, a pessoa mais envolvida, porque a Maria é fã número 1 do Marcos, todos. Sabe o pezinho? Ele me ajuda muito nisso. Deixa eu falar uma coisa aqui. Henrique é assim comigo também. Por que O quê? Não, eu acho legal porque, assim, quando eu vejo você e Marcos, né? O Marcos é mais na dele e você é mais acelerado. Não sei, lembra alguém. Só que nesse... Acelera, freia, sabe? Não, mas só que nessa... Isso que é o mágico das relações. Isso, mas só que nesse lance de ser, né, mais na dele, cara, ele tem esse, não, vambora, meu filho, vamos não sei o que lá e tal. Então, assim, é isso. Tem uma coisa da vida particular que você nos deu liberdade de falar, e é uma coisa que a gente vê acontecendo muito na sociedade, porque a maioria uma boa parte dos relacionamentos, eles, no mundo, de uma certa forma, eles não têm durado igual, por exemplo, meu pai com minha mãe, que ficaram casados 60 anos.
Uhum. Beleza. Então você tem a Maria, e você tem o Enzo, e o Marcos não é o pai biológico da Maria, mas ele é o pai da Sim. Maria. E eu vejo muito no mundo atual que em algumas relações de enteado, que as pessoas assumem os enteados como filhos. E não só dentro da literatura, mas dentro da sociedade, isso ainda é uma coisa. Eu sei que a galera pode até me criticar por isso. Eu sei que isso é uma coisa que ainda não é uma regra, porque isso vai de situação para situação. Tem gente que assume juridicamente ser pai, tem gente que não assume de forma alguma, tem mãe que não quer, enteado, não, isso aqui é meu filho, mora junto. E eu acho muito bonito a forma como vocês tratam isso. Sim. Voltando até na história do podcast. São assuntos que boa parte da sociedade precisa de exemplos de que isso seja discutido de uma forma clara e transparente. Óbvio, né? Eu dizer Mas o óbvio precisa ser dito. Muita porque gente esse óbvio, ele envolve muita coisa. Muita coisa. Ele envolve emoção, Total. envolve passado, envolve Histórico. valores Sim. religiosos, Sim. de estrutura de família, Sim. porque a gente mudou muito a estrutura de família dentro da nossa sociedade com tantas variações que existem hoje em dia. Então, como você trata isso? Como você enxerga isso? Lá em casa sempre foi muito claro o amor absoluto do Marcos e da Maria é um amor absoluto. Então não teria nem como ser diferente, porque eu até brinco assim, eu falei, se as pessoas acreditam em amor real, o amor verdadeiro dos dois, ele ultrapassa qualquer coisa que coubesse a mim falar, ao Enzo falar, a qualquer outra pessoa falar. Então, quando a gente opta por olhar no olho e tá junto e dizer eu vou com você, são valores da minha casa que minha mãe falava desde pequena assim, Marcela, você tem uma coisa muito valiosa. Assim, a sua palavra é a coisa mais valiosa que você tem. Mal sabia ela que eu ia falar tanto, né? Não, mas tudo certo. A sua palavra é a coisa mais valiosa que você tem. Então, quando a gente forma a nossa família, eu acho que a família verdadeira ela é formada por amor, indiferente dos personagens dessa família, o respeito eu tô aqui por amor. Então, assim, o que o Marcos falar é o Marcos, o que a Marcela falar é a Marcela. A gente sempre teve o cuidado de ninguém atropelar o outro. Isso não só na minha casa, como eu não quero atropelar ninguém na minha vida, eu não quero passar por cima de nada na minha vida. Então, quem me ensina? Todos me ensinam, eu ensino todos. Então, eu acho que isso faz com que uma família, indiferente de como ela seja formada, ela funcione. Então, assim, o meu jeito é completamente diferente do jeito do Marcos. Mas junto, eles funcionam. Eu e a Maria e o Marcos são Isso que idênticos. interessa, né, cara, que é o mais legal. Eles são idênticos. Então, quando briga, eu saio e os dois ficam. Então, o Enzo é mais parecido comigo. Então, é uma dinâmica normal que funciona e aprender ao longo da maturidade. Eu tô com o Marcos, já tem 18 anos. Aceitar o outro. Primeiro eu preciso me aceitar. Para eu poder aceitar o outro. E assim a gente forma uma história, uma família, um emprego, uma coisa. Então, assim, a verdade das relações é o respeito, a escuta, né? E aceitar que nem sempre vai ser bem legal. Eu falo pra todo mundo, esses dias a gente saiu pra jantar e eu e o Marcos, a gente tinha brigado muito esse dia. Muito, muito. E aí a gente sentou brigados no restaurante. Brigados. E o amigo nosso, dono do restaurante, ele sentou na mesa, pediu um drink com a gente e falou assim, nossa, mas vocês dois são muito apaixonados. Eu olhei pro Marcos. E eu falei assim, eu corrigi ele e falei assim, somos absolutamente normais.
não se espelha, não idealiza um casal perfeito, porque um casal perfeito não existe. Exato. Somos absolutamente normais, e graças a Deus que a gente é normal. A gente tá jantando, obrigado. E aí acabou a minha briga, né? Nesse dia acabou, porque o que eu ia falar? O cara já derreteu vocês ali. Somos absolutamente normais. Então, assim, quando a gente traz isso pro relacionamento, de que somos normais, somos suscetíveis a erros, soma tudo, então esses relacionamentos, pai, filho, enteado, ou quem, né, o padrasto, madrasta, eles precisam ser relacionamentos normais, com respeito e com escuta. Pergunta, achei outra coisa, assim, muito legal, e assim, talvez essa vulnerabilidade da qual você fala, eu acho isso incrível, porque com certeza tem alguém agora vendo e falando assim, pô, igual aquela vez que a gente foi brigado. Lógico, isso acontece com todo mundo, mas o que fazer então quando a vulnerabilidade é usada contra você? Por exemplo, alguém pega a sua vulnerabilidade e fala assim, viu, porque você é assim assado, entendeu? As chances Acontece. elas vão fazer isso. Acontece. Mas daí é responsabilidade de como você sente. Você acha? Elas vão falar. Todo mundo vai falar. Se o Marcos chegasse, por exemplo, mas você fez isso, isso, isso. 50% daquilo eu fiz mesmo, mas tem um livro que eu adoro. Boa. Que eu li esse livro. Eu tenho muita preguiça de livros que começam com números. 16 regras. 16 formas de 3 dias para, mude a sua vida em 9 passos. Então, tirando Eu gosto. isso. Você gosta? Eu odeio livros. Funciona, tá vendo? Como tudo funciona. Graças a Deus somos diferentes. Então, tá tudo bem. Só que tem um livro especial que chama Os 4 Compromissos. E eu lembro que o segundo é o único livro de números que eu li. Mas o segundo é não leve nada pro lado pessoal. E quando você absorve essa... Tipo, na hora da raiva, obviamente, você leva. Mas hoje, quando muito das minhas brigas diminuíram de casal, que já entramos no assunto casal. Sim, boa. Mas não é meu. Às vezes eu tô estressada e não é dele, mas foi pra ele. Então não leva pro lado pessoal. Então se alguém te atacar na sua vulnerabilidade, não é como você lida com aquilo. Boa. Não é culpa do outro. Não adianta a gente levar pro lugar do outro. O outro não vai mudar. O outro vai te atacar no dia seguinte de novo. Ele vai trazer outra vulnerabilidade pra você. Mas é como você se deixa atacar por aquilo. Então, se alguém falar, Marcela, você fez isso? Provavelmente eu vou rir e pedir desculpa. Fiz mesmo. Fiz, meu Deus, e vou rir. E se eu achar que não é meu... Vou falar, beleza, você não acha um pouco covarde quem faz isso? Que alguém pega uma fraqueza e fala... Acho, mas aí é do outro. Virou terapia. Eu não sou covarde. Você é. Então, depois você passa o Pix. Eu não sou covarde, então eu não faria isso com os outros. Mas se fizerem, também é uma... Mas dói. Claro que dói. A gente não tá nem discutindo o sentimento que isso nos provoca. Porque mesmo que não leve pro lado pessoal, eu também sinto. Mas a partir do que eu senti, não... Hoje, realmente, eu sinto e falo assim, tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você vai fazer a maioria dos programas sozinha. Mas terá convidados. Terá. Sim. Você já imaginou a sua periodicidade, que o público gosta muito de saber disso? A ideia dos que eu vou fazer sozinha é que eu solte pelo menos 2 por semana. Então, Entendi. Eu ainda tô... Na verdade, cortes, tô crescendo junto nisso e eu adoro esse momento, porque eu podia chegar aqui e dizer assim, tá tudo pronto. Não. Tem 10 roteiros prontos, tem 5 gravados, e a minha ideia é que seja 2 vezes por semana, às 8 horas da manhã. Eu sou muito de manhã. Falado... Pra dar uma sustância, seja lá qual for a palavra. Até às vezes até contraponto com o que você falou. Até um contraponto, assim, porque eu gosto muito da troca. Então, se eu estou falando sobre mudança da escuta, eu também aprendo pra caramba. Aprendi hoje muito com vocês dois, aprendo com o terapeuta que senta. E adoro, sabe o que eu adoro? Adoro conversar com pessoas que eu não concordo. Acho isso mágico. Ele fala isso direto, eu também sou assim. Mágico. Porque todo mundo que eu concordo tá fácil. Eu adoro quando... A conversa fica... E outra também, quem concorda com tudo... Acabou. Quem concorda com tudo, na verdade, sei não, viu? Não é? Não, eu adoro temas que eu não... A frase que eu uso é o seguinte, adoro que discordem do que eu falo. Porque se a pessoa tiver argumentos suficientes
eu vou aprender. Boa. Se ela não tiver, eu vou ter mais certeza que eu estou certo. Ponto. Boa, ó. Isso. Essa é daquelas que vai pro pensador. isso. O pensador. Eu Henrique acho Portugal. Isso. Pronto, então assim, a gente tá. Eu esqueci o nome do. Tem um filósofo vivo que minha professora fala assim, gente, vamos ler gente que tá vivo, gente que tá acontecendo, porque eu fiquei muito tempo também nos grandes filósofos e adoro, amo. Mas é porque eu esqueci o nome dele agora, que ele fala assim, gente, eu não Leandro quero mais... Carnal. Não, eu não quero mais ficar dentro de grupos. Se todo mundo concorda, se todo mundo se veste igual, se todo mundo gosta da mesma música, dos mesmos lugares, sai! Claro que esses são lugares de conforto. Aí, o mito da caverna de Platão aí. Total. Mas claro que esse é um lugar de conforto, porque... Lembrando que a gente já falou dos animais, ali a gente tá em sociedade, a gente sobrevive, porque tá todo mundo com a mesma roupa, com o mesmo texto, com o mesmo... Mas eu adoro filme. Filmes que todo mundo fala assim, esse filme é muito chato. Deixa eu ver, deixa eu achar. Exato. E acho também, tá tudo bem, mas eu adoro conversar com gente que eu discordo. Porque daí eu falo assim, vai! E eu fico, normalmente com essas pessoas, eu fico em silêncio absoluto. Eu falo, vai falando. Porque eu quero saber por que você chegou até aí, como que você chegou até aí. E não é julgamento. Outro ângulo, talvez, né? Vai outro até ângulo. aí, total. E normalmente essas pessoas me ensinam muito. Isso aí. Eu vou pra casa e falo assim, cara, eu adoro, porque o meu Às maior vezes, escritório... ele é um chato. Exato. Mas ele não tá errado, não. Exato. Meu maior escritório hoje é dentro do carro. Eu entro dentro do carro e eu adoro perder o caminho. Eu uso o Waze todos os dias, para todos os lugares. Mas é que, normalmente, numa conversa dessa, eu sairia e falava assim, eu quero errar o caminho de propósito. Porque eu quero entender aonde... Por exemplo, a pessoa pensa assim, eu fiz isso. Como que ela chegou até ali? Porque se eu tô discordando tanto, eu sou a dona da razão e eu odeio também ser a dona da razão. Então eu vou lá e quero assim, deixa eu ver como é que ela chegou. Porque eu vim por esse caminho e eu cheguei aqui. Ela foi por esse e chegou aqui. Mas eu sou curiosa com o caminho que o outro traçou. E mesmo que lá no final eu siga não concordando, que tá tudo bem, eu tenho os meus valores, muito, eu quero saber como que ela chegou até lá. E só a trajetória me interessa. O que ela gosta, se ela ouve isso, se ela gosta daquilo, pouco me interessa, mas eu adoro a trajetória. Como que ela foi até ali? É o caminho. Cara, incrível. Marcela, já temos o horário, o dia, como é que tá? Vamos, amanhã eu gravo oficialmente o primeiro aqui nesta sala. E o meu primeiro convidado é o João. Eu já tenho os outros convidados, mas daí eu vou deixando. Amanhã no do João eu conto. Com muito carinho, que eu agradeço muito vocês terem me convidado. Poxa. Meu coração realmente fala assim, esse é o lugar certo, esse é o lugar que eu quero. Primeiro de várias vezes, se Deus quiser. Não, eu posso sentar aqui o dia que vocês quiserem. Mas eu gosto muito dessa... E aí, Marcelo, tô precisando... Eu gosto muito desse movimento. Eu sou... Mais uma vez, extremamente, eu gosto que quando a gente tá junto, eu acho que esse movimento eu tenho uma frase até que meus amigos riem de mim, que eu falo pra todos assim, gente, vamos morar junto! Daí então, não, vamos. Eu falei, vamos morar junto, eu gosto de gente. Mas eu também vou sozinha, que também já entendi a solidão e a solitude, como elas funcionam. Mas a ideia é que esse Muda Podcast seja um podcast leve, fácil de ouvir, assim como eu sou a rainha do podcast do carro, que as pessoas ouçam no carro, que as pessoas ouçam no avião, quando elas estiverem em processos de mudança, que elas ouçam, e que a gente vá começando juntos. Então, assim, essa é a ideia. Os 2 primeiros já saíram. Então eu posso se procurar lá no Spotify, eles já acontecem, Muda Podcast. E aí, na sequência, vem o do João e eu vou soltando os outros, a princípio, toda terça e quinta às 8 horas da manhã. Boa. Se funcionar, me contem que funcionou. E se não funcionar, me contem também, para que eu faça. Muda coisa. Eu ainda não tenho ainda o pensamento do YouTube, eu ainda não cheguei nesse... Tô aberta aqui para isso. Mas eu ainda não cheguei nesse lugar. Galera, vai ser incrível. Adorei. Vai ser sensacional. Gente, eu que agradeço. Marcela, você é em casa, cara. Adorei. Casa. Não esperava menos. Não esperava menos. Sensacional. Realmente, quando a gente trocou aquela ideia, né? Tava com o João aqui e tudo, né? Eu falei, cara, você nasceu pra isso, velho. Tipo, super comunicativo, né? Muito.
Eu Tá em adoro, casa. adoro. É o lugar que a gente ouça nossos dons. Cada um tem o seu. Olha, essa é outra forte. Cada um tem a No sua. finalzinho, ela manda essa bomba, né? É. Que a gente ouça nossos dons. Ouça. Que a Essa gente é silencie o forte. mundo lá de fora pra Boa. gente ouvir o nosso dom. Cada um tem. Todo mundo tem um dom. Vida longa. Que a gente ouça os nossos. O Muda Podcast. É isso. A nós juntos e ao Vamos que After vamos. Podcast. Pô, Juntos! com essa, bora isso aí. pro after. God Bora. bless.